Muito bem, pessoal. Vamos então para essa segunda aula, né? E aqui o professor quer falar com vocês a respeito de um assunto que é bastante importante em física e que vai aparecer ao longo dos 3 anos do ensino médio, né? Então, tanto agora no primeiro ano, como no segundo, no terceiro, esse assunto sempre vai estar presente ao longo da disciplina, tá? Que assunto é esse? É o tema das medidas e transformações de unidade, tá? Então, vou anotar aqui para nós, né, a nossa aula 2, sobre medidas e transformações de unidades. Então, nós conversamos na aula passada, né, que em física, né, o nosso estudo ele é um estudo da natureza. Então, propriamente, né, a mesma palavra física significa natureza, é um estudo da natureza, dos fenômenos. Bom, então se eu quero fazer um estudo dos fenômenos, uma das coisas que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que obter a respeito da natureza, são informações. Informações a respeito do tamanho, da duração, da temperatura, de coisas que eu quero saber a respeito do fenômeno que eu estou estudando. E essas informações é o que nós chamamos então de medidas. É a maneira pela qual nós obtemos informações a respeito dos fenômenos, ok? Então, por exemplo, né, se eu quisesse aqui comparar o tamanho de duas barras, né? Então eu tenho aqui a barra preta e a barra vermelha, né? Então eu posso dizer, claro, olhando aqui para o desenho, que a barra preta é menor do que a barra vermelha, né? Mas uma maneira de fazer isso objetivamente, né, de se obter medidas a respeito disso, seria vir aqui com algum aparelho, uma régua, uma trena, uma fita métrica e fazer uma medição do tamanho dessas barras e comparar, né? Eu poderia dizer, por exemplo, que a barra vermelha é 1,5 vezes maior do que a barra preta, mas para fazer isso eu precisaria ter uma medida mais precisa, né? Não dá para só olhar e saber exatamente o que está acontecendo. Então, é para ter essa precisão que nós utilizamos as medidas em física, ok? Essas medidas, né, vamos listar algumas delas aqui, ó. Elas podem ser medidas, então, de comprimento, quando eu quero medir uma certa distância ou quando eu quero medir o tamanho de algum objeto, né? Ela pode ser uma medida, então, de tempo, a duração de um certo fenômeno, né? Pode ser uma medida de volume, quando eu quero olhar aí o espaço ocupado por um certo objeto, né? Pode ser ainda uma medida de massa, que é a quantidade de matéria presente em um objeto, né? Então, existem diferentes medidas para diferentes fenômenos que eu estou observando. E dentro de cada uma dessas medidas, nós temos ainda subtipos de medidas, né? A maneira, qual é a escala que eu vou utilizar para fazer cada uma das medições. Essas escalas, né, elas são conhecidas do dia a dia de vocês e podem ser, por exemplo, os centímetros da régua, aqui no caso do comprimento. Ou então, os metros, né? No caso aí de uma distância entre ruas, por exemplo, né? Ou então os quilômetros, quando a gente fala aí na distância entre cidades, né? Unidades de tempo que são comuns a nós aí, ó, os segundos de um cronômetro, ou as horas de um relógio, ou os dias, né, de um ano. Então também são unidades bastante comuns e são unidades que a gente utiliza para medir duração. O volume, então, ó, nós temos aqui o metro cúbico. O mais conhecido do nosso dia a dia é o litro, né? E aí nós temos ainda outras unidades, por exemplo, os centímetros cúbicos e variações dessas unidades, né? E por último, a massa. A massa nós conseguimos medir aqui, ó, em quilogramas, como é o caso, por exemplo, da maioria das substâncias que a gente compra no mercado, né? Ou então em gramas, quando nós temos quantidades menorzinhas, ou nós temos ainda as toneladas, né, quando nós temos quantidades muito grandes de alguma coisa. Então vejam que existem diferentes unidades de medida que a gente foi criando ao longo do tempo para medir diferentes coisas, ok? Essas unidades, ao longo da nossa disciplina, vocês vão, aos poucos, se habituando com elas, tá? À medida que a gente for estudando diferentes fenômenos, eu vou apresentar para vocês diferentes unidades de medida e vocês vão se habituando com elas ao longo dos problemas, ok? Vejam aqui, pessoal, que essas medidas, né, então elas são variadas. Eu posso, para um mesmo fenômeno, para uma mesma situação, fazer uma medida de comprimento em diferentes unidades. Eu posso fazer medidas em metro, em quilômetro ou em centímetro, né? Isso significa dizer, pessoal, que eu consigo também fazer transformações entre essas unidades. Eu preciso ser capaz de olhar para uma medida em metro e saber o equivalente dela em centímetros, ou o equivalente dela em quilômetros.
para que assim eu tenha uma maior flexibilidade, eu consiga trabalhar de maneira mais conveniente com o meu problema, ok? Então, por conta disso, o professor vai mostrar para vocês aqui, ó, como que nós fazemos as nossas transformações de unidades. Então, nós falamos a respeito das medidas e agora vamos falar a respeito das transformações que acontecem entre elas, ok? Essas transformações, elas acontecem essencialmente quando a gente estabelece uma proporção, uma equivalência entre uma medida e outra. Por exemplo, ó, então, o senhor vai pegar aqui um exemplo, né? Nós sabemos, né, do nosso dia a dia, já um fato bastante comum, que a medida de 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. A gente sabe que existe essa equivalência, né? Se eu pegar uma régua que tenha 100 centímetros, essa régua vai ter também 1 metro, ok? Isso significa dizer, ó, que a partir dessa igualdade, eu consigo construir equivalências entre qualquer medida em metro ou em centímetros. Porque eu posso fazer uma regra de 3, né? Então, eu posso apresentar aqui, ó, que como 1 metro está para 100 centímetros, se eu quiser fazer uma medida, por exemplo, de 5 metros, eu vou encontrar aqui x, né? E aí a gente resolve essa regrinha de 3, né? Faz a multiplicação cruzada, a gente vai chegar em 5 vezes 100 dividido por 1. Então essa medida em centímetro vai ser 5 vezes 100, que dá 500 centímetros. Claro, né? Se 1 metro são 6 centímetros, 5 metros são 500 centímetros. Mas o que o professor quer mostrar para vocês, ó, é que para fazer essa transformação de unidade, nós precisamos de duas informações, basicamente, que são qual é a equivalência que eu estou utilizando, ó, qual é a comparação entre uma unidade e outra que eu estou utilizando, e a partir dela, então, fazer a construção de uma regra de 3, aonde eu transformo aqui a unidade que eu quero descobrir para a sua medida na outra unidade, ok? Então, são essas duas etapas, né? Estabelecer uma equivalência entre uma unidade e outra e utilizar uma regra de 3 para fazer transformações entre elas, tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu quero transformar aí 1 hora em segundos, né? Então a gente sabe aí, ó, que 1 hora, ela corresponde, né? Ela é igual a 60 minutos. Por quê? Porque a gente precisa percorrer 60 minutos no relógio para dar 1 hora, né? E nós sabemos ainda, ó, que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então nós sabemos aqui, ó, que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, uma outra maneira pela qual nós podemos fazer essa conversão de unidade, especialmente quando ela não envolve uma transformação direta, né? Porque aqui, ó, nós estamos transformando horas para minutos e depois minutos para segundos. A gente pode fazer simplesmente uma manipulação algébrica. Por quê? Vejam só. Aqui nós temos, ó, 60 minutos. Então, nós temos o número 60 da quantidade de 1 minuto, né? São 60 vezes 1 minuto. E a gente sabe que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, aonde tem aqui, ó, 1 minuto, o professor pode simplesmente substituir essa medida de 1 minuto por 60 segundos. E aí, se eu quiser converter a hora, então, eu vou ter 60 minutos e no lugar do minuto eu vou colocar 60 segundos, que é o equivalente em segundos, né? Então, a continha que nós temos que fazer para transformar uma unidade na outra é 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. Então, quando a gente tem unidades que são compostas e que você não sabe uma regra direta para utilizar a regra de 3, né? O que você pode fazer também é estabelecer essa relação entre as duas unidades. Ó. Eu sei quanto é 1 hora em minutos, eu sei quanto é 1 minuto em segundos. Então, eu posso fazer uma manipulação algébrica e aqui onde tenho minutos, eu substituo por 60 segundos. E assim eu consigo a transformação direto, de horas para segundos, ok? Então, são duas maneiras aí, né, pelas quais a gente pode fazer transformações de unidades. A primeira maneira, então, é através das nossas regras de 3, né? Ou então, a segunda maneira seria aqui através de uma manipulação algébrica, tá bom? Então, o professor vai escrever aqui como manipulação algébrica.
Por que manipulação algébrica? Só porque a gente está substituindo as medidas de uma unidade dentro da medida na outra unidade. Ok? Então nós temos essas duas maneiras aí para fazer essas transformações. E aí, uma outra coisa que vai ser muito importante para nós, né? Deixa o professor pegar aqui uma nova página, serão o que o professor vai chamar aqui de notação científica, que é uma maneira que a gente utiliza para facilitar a manipulação de algumas medidas, tá? Então o professor vai falar para vocês rapidinho aqui, ó, das notações científicas. Esse assunto, pessoal, é bastante importante, tá? Por que isso? Porque em física nós utilizamos diversos números que são grandes, tá? Por exemplo, se a gente for falar na velocidade da luz, a velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Então esse número, 300 milhões, é um número bastante razoavelmente grande, né? É o número 3 seguido de 8 zeros. Ou então a distância média, né, entre o planeta Terra e o Sol, que é de 150 milhões de quilômetros, ou 150 bilhões de metros, né? Então também são números bastante grandes, tá? Então esses números, quando eles são muito grandes ou quando são muito pequenos, tá? Vamos pensar aí no tamanho da escala de um átomo, né? Então ali é a escala dos femtometros, né? Que seria ali o 10 a menos 10, ou 10 a menos 12, né? Coisas desse tipo. Nós temos ali números que são muito difíceis de escrever na forma usual. Então, são muito difíceis de escrever esses números aí por extenso, né? Para fazer uma facilitação dessa escrita, então, o que a gente faz é criar uma espécie de notação, uma maneira mais inteligente de escrever esses números, ok? E que maneira seria essa? Essa maneira é a gente transformar esses números em uma potência de base 10. O que é isso? Então o professor vai colocar aqui, ó, uma lista de certas potências de base 10. Nós podemos começar aqui, ó, no 10 elevado a 0, depois o 10 elevado a 1, depois o 10 elevado a 2, 10 ao cubo e assim por diante, né? Então, o que vai retornar para nós aqui, ó, o cálculo de 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 a gente sabe que é 1, né? Vale 1. 10 elevado a 1 é ele mesmo, então é 10, né? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, né? E 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 100 vezes 10 ou 1000, né? Então, vejam que quando o professor escreve essas potências de 10 aqui, ó, nós vamos sempre crescendo, né? Multiplicando o número que a gente tinha anteriormente por 10. Então, nós vamos de 1 para 10, depois para 100, 1000. Se o professor continuasse, então, a potência 10 elevado a 4 seria 10.000, 10 elevado a 5, 100.000 e assim por diante, ok? Então, vejam só que, se o professor quisesse escrever, por exemplo, a potência 10 elevado a 8, isso aqui nada mais seria do que o número 1 seguido de 8 zeros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, que número seria esse, então? Seria o número 100 milhões. Então, aquela velocidade da luz que o professor falou para vocês, né? 300 milhões de metros por segundo, pode ser representada como sendo 3 vezes esse número, porque 3 vezes 100 milhões dá 300 milhões. Só que ao invés do professor escrever 300 milhões, eu posso simplesmente escrever aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 8. Por que isso? Porque o 10 elevado a 8 são 100 milhões. E aí vejam que a gente consegue escrever aqui, ó, a velocidade da luz, né, que seria em metro por segundo, de uma maneira bem mais compacta, de uma maneira que economiza papel, economiza o nosso tempo e fica um número bem mais fácil da gente ler. 3 vezes 10 elevado a 8, ok? Então, é nesse sentido que a notação científica nos ajuda, né? E ela também serve aqui, ó, se nós quisermos fazer o procedimento contrário, que seria representar números que são cada vez menores. Como que a gente poderia fazer isso? Ó? O senhor vai criar aqui uma outra lista de potências de base 10, que é o 10 elevado a 0, e aí eu vou agora para o 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3 e assim por diante, ok? Então, o 10 elevado a 0 continua sendo 1, né? Vamos ver o que acontece agora com o 10 elevado a menos 1, ó.
Vocês devem se lembrar, né, lá da matemática, que quando nós temos um expoente negativo, ó, nós podemos passar este número para o denominador com o expoente, trocando o sinal do expoente, né? Então, este número aqui, ó, vai ser a mesma coisa que 1 dividido por 10 elevado a 1, que é 1 dividido por 10, ou 0,1, né? Se o professor fizer a mesma coisa com 10 a menos 2, ó, isso aqui vai dar 1 sobre 10 ao quadrado, e 1 dividido por 100 dá 0,01. Fazendo a mesma coisa para o 10 a menos 3, né? Isso aqui seria 1 dividido por 1000, que dá 0,001. Então vejam que, da mesma maneira que antes nós crescíamos de 10 em 10, multiplicando o número anterior por 10, agora nós estamos decrescendo, sempre dividindo o número anterior por 10. E essa maneira aqui, ó, nós podemos utilizar para representar números cada vez menores, ok? Um exemplo aqui, ó, vamos pegar, né, o tamanho aí de um fio de cabelo, tá bom? Então o tamanho de um fio de cabelo está na ordem aí, ó, dos 10 a menos 5 metros, né? O que seria 10 a menos 5 metros? Ó? Então seria o 0,1, 2, 3, 4 e aí o número 1. Por que isso? Porque eu tenho aqui, ó, 5 algarismos, né, que estão antes da vírgula, ok? Então, da mesma maneira que os números que crescem em potência aqui, né, aqui eu tenho, ó, o número 1 seguido de 3 zeros, o número 1 seguido de 2 zeros, aqui também nós temos uma maneira de representar números que são cada vez menores, ok? E esses números aqui, então, eles vão servir quando a gente estudar fenômenos que são muito pequenos. Por exemplo, quando nós estamos falando de átomos ou do comprimento de onda da luz, né? Coisas que são em uma escala muito pequena. Do outro lado, quando nós estivermos falando da medida da distância entre planetas, por exemplo, né, que são coisas muito grandes, né, ou de distâncias percorridas muito grandes, né, nós vamos utilizar então a notação científica representando esses números com expoentes positivos, expoentes cada vez maiores, ok? E aí, uma coisa que nós vamos precisar saber fazer com estes números é manipulá-los, é fazer operações algébricas com estes números, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui, ó, a respeito das operações com notação científica. Bom, se eu tiver dois números aparecendo, né, lá na minha equação, no meu problema de física que eu estou estudando, e esses dois números podem ser grandes ou pequenos, né, então eu vou ter que saber lidar aí com continhas de somar, de multiplicar ou de dividir envolvendo notação científica, ok? Por exemplo, né, o professor vai pegar aqui, ó, um cálculozinho de velocidade. Vamos supor aqui, ó, que um indivíduo percorreu aí, vamos colocar, de navio, né? Ele estava andando ao redor do planeta. Então ele percorreu, num período aí de 30 dias, uma distância de 120 mil quilômetros, ok? Então, 120 mil quilômetros. E aí, vamos supor que eu queira calcular, então, qual foi a velocidade média dele, né, nesse período, em metros por segundo, ok? Então, uma unidade, né, bastante usual para nós, mas que nesse problema ela não aparece. Por quê? A medida de comprimento está em quilômetros e a medida de tempo está em dias aqui, né? Então, nós vamos precisar fazer aquela transformação de unidade e depois vocês vão ver que vão aparecer números bem grandes que vai ser fácil para nós representar eles em notação científica, na forma de notação científica, né? Então, vamos ver, ó, como que eu poderia transformar este número aqui, ó, 120 mil quilômetros para metros. Bom, o professor vai utilizar aqui, ó, aquela forma de manipulação algébrica que a gente conversou antes. Por que isso? Porque o professor sabe aqui, ó, que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Significa que onde eu tenho quilômetro aqui, eu posso substituir por 1000 metros. Então, o professor vai escrever aqui, ó, 120 mil vezes 1000 metros, que são ali o nosso quilômetro, né? A mesma coisa a gente vai fazer com a unidade aqui embaixo de tempo, ó. Os 30 dias, ó, são a mesma coisa que 30 vezes 24 horas. Concorda com o professor? Porque um dia tem 24 horas, né? Mas olha só, a gente já calculou aqui antes, ó, que uma hora corresponde a 3.600 segundos. Então, onde tem esta hora aqui, ó,
o professor pode substituir a hora por 3.600 segundos, porque afinal de contas eles são iguais, né? Então, vezes 3.600 segundos, ok? Então, vejam só, aquele número, né, 120 mil quilômetros dividido por 30 dias, agora virou um número bem maior, né? Por quê? 120 vezes 1.000 vai dar para a gente 120 milhões, né? Então, a gente pode representar isso, ó, de uma maneira escrita por extensa aqui, né? Ou então, na forma de notação científica, né? O número de baixo, a mesma coisa, né? Nós temos aí 30 vezes 24 e vezes 3.600, que também dá um número bastante grande, né? Dá 2.592.000 segundos, né? Então, vejam só, nós temos dois números bem grandes aqui. Como é que a gente vai fazer para representar eles em notação científica? Então, nós vamos fazer assim, ó. Esses números é a mesma coisa que se eu colocasse 120 milhões ou 120 milhões, vírgula zero, né? É o mesmo número. A mesma coisa vale para o 2 milhões aqui embaixo, ok? Então, o que nós vamos fazer, ó? Eu vou andar com essa vírgula para a esquerda até chegar num número que seja mais conveniente, um número que seja menor, ok? Então, vamos fazer isso, ó. Eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas com a vírgula, ok? Então, eu vou escrever 1,2. E aí, vejam só, nós temos um número aqui que é muito grande, né? Então, nós temos que multiplicar por um expoente de base 10 que seja positivo. Esse expoente vai ser qual? Ele vai corresponder justamente ao número de casas que eu andei com a vírgula. Por que isso? Porque a cada vez que eu multiplico um número por 10, é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo o procedimento contrário, né? Movendo a vírgula aqui para a direita. Então, quando eu movo a vírgula para a esquerda, como a gente fez aqui, ó, eu vou precisar multiplicar pelo expoente 10 elevado ao número de casas que eu andei. Nesse caso, foram 8 casas, né? Por que isso, ó? O 10 elevado a 8, lembrem desse número, né? Esse número corresponde aqui ao nosso 100 milhões. E se eu faço 100 milhões vezes 1,2, eu retorno lá para o meu número 120 milhões, ok? E aí nós vamos dividir esse número aqui, ó, pelo de baixo. No de baixo eu preciso andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para chegar num número pequeno, né? Então vai ser aqui, ó, 2,592 vezes 10 elevado a quantas casas eu andei? 6 casas, né? Ok? Então nós temos aqui, ó, a divisão de dois números em notação científica. A divisão de dois números bastante grandes, né? E quais regras nós vamos seguir aqui, ó? São as regras que vocês já aprenderam lá em matemática, né? Para a multiplicação, a divisão, ou a soma, ou a subtração de expoentes, tá? Então que regras são essas, ó? A gente sabe que se a gente pega uma base aqui, ó, A elevado a um certo número, vamos colocar aqui B, e nós dividimos isso por essa mesma base, A elevado a um outro número, C, né? Então, o resultado dessa divisão aqui, ó, vai ser A elevado a B menos C, ok? Então, se nós queremos fazer a divisão, na prática, o que nós fazemos é repetir a base e subtrair os expoentes. E se nós quisermos multiplicar dois números? Então, A elevado a B vezes A elevado a C. O que nós vamos ter que fazer, então, é somar os expoentes, né? Então, vai ficar A elevado a B mais C, ok? Então, vamos, num primeiro momento, nos afixar a estas duas regras, e quando nós tivermos que somar dois expoentes no exercício, eventualmente o professor comenta para vocês da soma e da subtração, ok? Neste caso aqui em particular, ó, o que nós teríamos que fazer, então, é dividir o número de cima pelo número de baixo e aplicar a nossa regrinha de divisão a essas duas base 10, né? Esses expoentes de base 10, ok? Neste caso aqui, ó, observem que este número, 2,592, ele é aproximadamente 2,6. Então, o professor vai aproximar ele ali por 2,6, tá? Então, nós vamos escrever aqui, ó, 1,2 vezes 10 elevado a 8, dividido por 2,6 vezes 10 elevado a 6, ok? Então, a divisão que nós precisamos fazer aqui, ó, é a divisão de 12 por 26, né? Ou de 1,2 por 2,6. Tá bom? Então, o que nós podemos fazer? Ó? Colocamos uma casa aqui, né? E aí, escrevemos 0, aqui.
Aí o professor pode colocar, bom, quantas vezes 26 para dar 120, né? A gente sabe que vai dar somente 4 vezes, né? Então aqui vai dar 4 vezes 6 dá 24, e 4 vezes 2 dá 8, mais 2 são 10, né? Então, 120 menos 104 sobram 16 aqui, né? O professor vai parar aqui na nossa divisão, já que terminou a folha, por aqui, né? Então fica 0,4 vezes 10, e agora nós estamos aplicando então a nossa regrinha para ver como que fica essa divisão. 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 6. O professor vai repetir a base e subtrair os expoentes, de acordo com a nossa regrinha aqui, né? Então, 8 menos 6 vai dar 2, ó, ok? Então, se o professor quisesse representar aquela velocidade do navio em metros por segundo, eu iria dizer que ela vale 0,4 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. E agora lembrem, né, que o 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 100. São 10 vezes 10, né? Então, se o professor fizer 100 vezes 0,4, isso aqui vai retornar para mim 40 metros por segundo. Então, é um navio muito rápido, um navio que não existe, né? Só existe no exemplo do professor. Ele anda 40 metros a cada segundo, né? Muito bem. Então, o professor vai fazer ainda alguns exercícios com vocês aqui, ó, para que vocês vejam essas transformações de unidade e como que elas aparecem nos vestibulares, tá? O primeiro aqui, ó, é um exercício do Enem. Então, o projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muito tempo afeta as populações do semiárido brasileiro, que é a seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água deste rio. Para tornar mais compreensível a informação do volume de água a ser retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litro por minuto. Então, olha só o que a gente quer fazer. Nós queremos pegar esta medida aqui, ó, em metro cúbico por segundo, né? E transformar ela para uma medida aqui, ó, em litro por minuto, ok? Por que a gente quer fazer isso? Porque litro por minuto é uma medida mais conveniente, mais intuitiva para nós, né? Então, o que nós podemos fazer? Ó? Com base nessas informações, qual a expressão que representa a quantidade de água retirada em litro por minuto? Então, veja, nós queremos transformar aqui, ó, 26,4 metro cúbico por segundo em uma unidade, aqui, ó, um número x, que seja representado em litro por minuto, ok? Então, na prática, o que nós precisamos fazer? Ó, transformar o metro cúbico para litro e transformar os segundos em minutos. De novo, o professor vai utilizar aquela forma algébrica de transformação. E vocês vão ver com o passar do tempo que ela é mais fácil do que ficar toda hora fazendo regras de 3, ok? Como que o professor vai fazer isso? Ó? A gente sabe, né, que 1 metro cúbico, ó, se eu encher 1 metro cúbico, isso é a mesma coisa que eu ter uma caixa, né, com 1000 litros. Ou, em particular, a gente sabe que o litro é o milésimo, né, a milésima parte de 1 metro cúbico. É 1 metro cúbico dividido por 1000. Então, o inverso, né, 1 metro cúbico são 1000 litros, ok? A mesma coisa a gente pode fazer estabelecendo aqui, ó, a relação entre o segundo e o minuto. A gente sabe que 1 minuto corresponde a 60 segundos, ok? Então, em particular, ó, se o professor quiser representar aqui 1 metro cúbico, eu posso escrever no lugar de 1 metro cúbico 1000 litros. E no lugar de 1 minuto, eu posso escrever 60 segundos, ok? Então, vamos ver, ó. Na nossa unidade aqui, ó, os termos que aparecem são o metro cúbico e o segundo. Então, a primeira coisa que o professor vai fazer aqui, ó, é trocar este metro cúbico por 1000 litros. A gente sabe que eles são iguais, né? E aí nós temos que dividir isso por segundo. Mas o que vem a ser 1 segundo, ó, se a gente quiser converter isso para minuto? Veja que o professor pode isolar a unidade 1 segundo aqui, ó, dividindo ambos os lados dessa equação por 60, né? Porque daí este 60 simplifica com esse e sobra só 1 segundo. Então, 1 segundo vai ser a mesma coisa que 1 minuto dividido por 60, né? Então, 1 minuto dividido por 60. Em particular, o que o professor quer dizer, ó, que no lugar deste segundo aqui, ó, eu vou escrever 1 sobre 60 minutos. Ok? E agora, olha só, já apareceu para nós a unidade litro por minuto. Basta a gente manipular esses numerozinhos para ver qual é a forma, né, qual é a expressão algébrica que eles se organizam aqui. Então vamos ver, ó.
Eu posso escrever de novo 26,4, né? E aí nós temos que achar, dentre essas opções, qual é a que melhor descreve essa situação aqui, né? Então nós vamos ter aqui, ó, vezes 1000, né? E a gente sabe que quando nós temos assim, ó, fração sobre fração, né? O que a gente faz é repetir, né? Multiplicar essa primeira fração, que seria o 1000 litros, né? Pelo inverso da segunda. Então, multiplicar pelo inverso de 1 sobre 60, que é 60 dividido por 1, ok? Então, vezes 60 dividido por 1 litros por minuto, que é a unidade que a gente encontrou, ok? O final da história, então, que a gente chega, ó, é que a expressão que representa essa quantidade de água é 26,4 vezes 1000 vezes 60, que é a alternativa E, ok? E agora, olha só, pessoal, o nosso segundo exercício aqui, né? Um exercício que vai envolver aí tanto a transformação de unidades quanto a notação científica, tá? Então ele diz assim, ó, durante os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, os brasileiros perderam ouro para os cubanos por 37 centésimos de segundo nas provas de remo. Dentre as alternativas, o valor mais próximo desse tempo, medido em horas, é... Então vamos ver aqui, ó. Bom, primeiro nós temos que começar representando esse 37 centésimos de segundo, né? O que seria aí 1 centésimo de segundo, ó? É quando eu pego 1 segundo e divido ele por 100 partes. Isso é 1 centésimo, né? Ah, então olha só, o professor pode escrever que 1 dividido por 100 é 0,01 segundo, ou então, se a gente lembrar lá da nossa tabelinha, né, de conversão aqui, ó, 0,01 segundo corresponde aqui ao 10 a menos 2, né, na nossa notação científica. Então o professor também pode escrever que isso aqui, ó, é 10 a menos 2 segundos, ok? Então, em particular, ó, 37 centésimos de segundo é 37 vezes 10 a menos 2 segundo, ok? Nós também já fizemos, ó, uma conversão de segundos para horas lá atrás, né? Nós vimos que 1 hora correspondia a 3.600 segundos, né? Então, se o professor pegar essa equação e dividir os dois lados aqui por 3.600, ó, vocês vão ver, né? Se a gente simplificar esses dois aqui, ó, que 1 segundo é a mesma coisa que 1 hora dividido por 3.600, ok? Então, em particular, onde tem este segundo aqui, ó, o professor pode trocar por 1 hora dividido por 3.600 e aí a gente transforma a nossa medida para a medida em horas, né? Então, aqui vai ficar, ó, 37 vezes 10 a menos 2 e aí vezes 1 hora dividido por 3.600, que é o correspondente lá de 1 segundo, né? Notem, pessoal, que esse 3.600 nós também podemos representar ele em notação científica, né? A vírgula dele começa aqui, ó, né? Então, nós podemos andar aqui, ó, 1, 2 casas e escrever assim, ó, 37 vezes 10 a menos 2 dividido por 36 vezes 10 a 2, né? E aí a unidade que a gente tem aqui é a unidade de hora. Por que a gente pode escrever assim? Porque 10 ao quadrado é 100 e 36 vezes 100 a gente volta no 3.600, ok? Então vejam só, a divisão que nós temos que fazer aqui, ó, primeiro é a divisão de 37 por 36 e depois a divisão de 10 a menos 2 por 10 a 2. Essa divisão aqui é fácil, né? É só seguir a nossa regrinha lá, ó. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 2 menos este 2 aqui, né? Então vai ficar menos 2 com menos 2, que dá 10 a menos 4, ok? Então, o expoente que nós vamos ter aqui, né, é o 10 a menos 4. E aí nós temos que fazer a divisão, então, do 37 pelo 36, né? Então, isso aqui vai dar uma vez, repete o 36 aqui, sobra 1. Acrescenta um zero, vai vírgula, 10 não dá para dividir por 36, vai mais um zero aqui e outro aqui, né? E aí vai dar para nós 2 vezes aqui, né? Se o professor colocar 3, já passa de 100. Então, 2 vezes 36 são 72, aqui vai sobrar 28, acrescenta um zero, e aí vai dar 7, né? Se o professor fizer 7 vezes 6 dá 42, 7 vezes 3 dá 21, com mais 4 dá 25, ok? Então vejam que o número que a gente encontrou aqui, ó, ele é aproximadamente, né, 1,03. 1,027 é aproximadamente 1,03, né? Que é justamente o número que vai aqui na frente, né? O resultado da divisão de 37 por 36. Então, a alternativa que a gente tem que encontrar aqui, ó, é 1,03
vezes 10 a menos 4, que é o expoente que a gente achou lá, né? Que alternativa é essa? É a letra A. Ok, pessoal?